Gente, seguinte, né? O tema do vídeo não pode ser diferente. Precisamos falar sobre zagueiros. Afinal, o Santos está em busca de zagueiros no mercado, está muito próximo de concretizar a primeira contratação, que é o Adonis Frias, argentino, que vem do futebol mexicano. Precisamos falar sobre isso. É uma boa contratação, não é? Eu traria, não traria? O mercado está inflacionado, é verdade, mas e aí? São jogadores interessantes? Tanto o Adonis Frias, que está mais próximo, como os dois jogadores que nesse momento são os mais especulados, como o Zaid Romero, outro argentino que joga no Clube Bruges, e o Di Cesare, que tem descendência italiana, mas é argentino também e joga no Racing. Vamos falar bastante sobre isso, o que eu penso. Andei falando com pessoas de minha confiança, andei olhando vídeos, andei olhando números, andei olhando o background desses jogadores para a gente poder entender o que esperar dessa nova formação de zaga, que é uma coisa urgente que o Santos precisa fazer se não quiser passar perrengue grave no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho até que o Santos negligencia muito essa posição em termos de ideia da diretoria, tem ela como menos importante. Eu acho que cada vez mais times que têm bons zagueiros tendem a performar melhor do que times, às vezes, que têm bons atacantes, sabe? Porque é ali que começa o jogo. E com cada vez as maiores marcações pressões que vem acontecendo, as marcações pressão, né? Desculpa. Que vem acontecendo no futebol brasileiro, cada vez mais eficiente, você precisa de boa saída de jogo, você precisa de zagueiros que sabem, que tenham boa leitura, enfim. E o Santos tem atualmente zagueiros muito abaixo da crítica, né? Desde o ano passado, teve o Jair, era o melhor zagueiro que o Santos vendeu a preço de banana para o Botafogo, porque essa gestão é assim. Fiz uma crítica aqui ontem, a maneira da gestão se comportar nesse sentido. Isso fez com que a zaga do Santos fosse muito mal montada para a temporada passada, mas para essa também. E agora está no desespero, porque a janela fecha no dia 2 e tenta se montar nesse setor. Vamos tentar entender o que o Santos está fazendo, vamos opinar aqui, vamos comentar. E claro, não sou dono da verdade, tudo que eu vi sobre esses jogadores são recortes. A gente vai ter a possibilidade de, se eles vierem, né, acompanhar mais de perto e tirar maiores conclusões. Eu não sou um analista de mercado, não tenho nem essa pretensão, não conhecia esses jogadores assim a fundo. O que o Santos está mais próximo, a Adonis Frias, eu já vi jogar um pouco mais na época de defensa, mas pouco também. Eu acompanho muito pouco, não acompanho nada futebol belga, acompanho muito pouco futebol argentino. E o mexicano, zero também. Então não adianta pintar aqui de sabe tudo. A gente pode errar, inclusive, na análise. É importante vocês saberem disso, mas ao mesmo tempo a gente tenta minimizar isso olhando alguns pontos fortes, fracos. Números existem para isso, para a gente analisar, para a gente contextualizar. Vídeos também, tanto de acertos como de erros. E claro, falar com profissionais que a gente confia, como eu fiz aqui. Então, antes de mais nada, se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder quando tiver vídeo novo aqui. Quiser se tornar membro, fica o convite. Essa semana, no final de semana, na live pós-jogo do Fluminense, eu vou sortear 2 camisas para quem for membro aqui do canal e seguidor lá do Instagram da Brickstar, nossa patrocinadora. Então, dá tempo ainda de você se tornar membro, e se você puder também hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a quase contratação do Adonis Frias, né? O Adonis Frias está viajando para o Brasil, vai passar por exames, então assinado o contrato a gente vai poder falar sobre ele com mais propriedade, porque, né, as coisas podem mudar e quando eu digo que podem mudar é porque eu não sei de fato se o exame dele vai dar bom ou não pelo departamento médico, porque o Adonis Frias, ele é um bom zagueiro, eu acho uma boa contratação, desde que ele tenha um zagueiro do lado que supra as características que ele tem de negativo, por exemplo, bola aérea, a gente vai falar disso, mas é um zagueiro interessante. O problema do Adonis é a temporada passada, quando a gente olha para o tempo que ele ficou fora. Mais de 1/3 fora, mais de 100 dias lesionado, com lesões musculares, lesão no punho, ele teve até paralisia facial, no tendão também. Então é um jogador que foi até criticado pela torcida do Leão, porque ele é um titular imprescindível, foi campeão da Conca Champions como titular,
pelo time mexicano, mas que sofreu com muita lesão e nunca conseguiu retomar o seu ritmo novamente, o seu ritmo que ele tinha antes dessas lesões acontecerem. Vamos lembrar que o Santos trouxe um jogador do futebol mexicano recentemente, que foi o Furt, e sofreu com problema de lesão desde que o Santos se acertou com ele, fez um acordo para pagar tudo o que devia, eu não vi ele se acertar com nenhum outro clube, porque ele tem um problema de pubalgia sério, crônico, grave, que o departamento médico não teve competência de frear, e o Santos hoje paga os tubos por um Furt que fez alguns golzinhos ali, mas que não ajudaram o clube a se salvar do rebaixamento, e hoje o Santos deve o olho da cara para ele. Então é importante dizer que o departamento médico precisa ter bastante cuidado para efetuar essa negociação, para dar o ok dessa negociação com a Adonis Frias. Mesmo o Santos aí com a janela por fechar, o Santos não pode se dar o risco de contratar um outro jogador que tem problema clínico, né? Então tem essa questão, mas assim, ele é um bom jogador, é um jogador que joga tanto pelo centro, já jogou com linha de 3 pelo centro, já jogou com linha de 3 pelo lado esquerdo, já jogou pelo lado direito, ele faz todas as funções como zagueiro, é um cara destro, é um cara que não tem altura, ele tem 1,80 m, então é um cara que os números de duelos aéreos dele vencidos é muito baixo, pouco acima de 50%, para um zagueiro é muito pouco, embora ele tenha uma leitura de antecipação ali, ele tenha que jogar tentando se antecipar, às vezes não dá pela altura mesmo. Então ele precisa jogar com um zagueiro que tenha números até acima da média do ponto de vista de bola aérea, para que a zaga onde ele esteja acoplado ali não sofra tanto nisso. A gente sabe que em momentos de bola parada, são só os zagueiros que ocupam a área, e os volantes também ocupam, os atacantes, para poder defender a bola, mas em jogadas de bola rolando, são os zagueiros que estão lá para fazer esse corte de cabeça, e com um aproveitamento desse é muito preocupante. O Santos, inclusive, tem um histórico, né, de ser um time que toma muitos gols de bola aérea, inclusive em jogos mega importantes. Então, como foi, né, a final da Libertadores de 2020. Então, assim, é um problema que o Santos tem histórico, que eu espero que não seja tão grave se ele tiver um companheiro de zaga que supra isso. E aí, assim, se você imaginar ele jogando do lado direito ao lado do Luan Pérez, o Luan Pérez também não é um zagueiro de imposição aérea. Então, eu acho que o Santos sofreria bastante nesse setor se essa fosse a composição de zaga. Mas é um jogador rápido até, que faz boas perseguições, tem um duelo pelo chão muito bom, defensivo, ele rouba muitas bolas, ele tem uma saída de jogo honesta, não é um cara construtor, mas é um cara que sabe sair jogando, faz às vezes, não é um cara que arrisca tanto passe entre linhas, faz mais o simples, mas é um cara com bom passe, que não faz besteira. A velocidade dele é interessante também na recomposição, então ele se permite até fazer um pouco mais de perseguição para os atacantes, abandonando a última linha, porque ele sabe que ele tem velocidade para recompor. E é um cara que pode jogar em várias, de novo, funções da zaga ali, pela esquerda, pela direita, pode ser um híbrido, até com linha de 4 ou linha de 3. Se ele estiver clinicamente bem, é um zagueiro que eu acho interessante a contratação. Não é velho, tem muita lenha para queimar ainda, tem uma boa história no Defensa, que era um time de bastante construção, que atuava com o Crespo, depois com o BKSS. Eu acho uma contratação interessante de novo, se o Santos tivesse segurança com relação à parte física e clínica dele. Só que para suprir os problemas defensivos aéreos do Adonis Frias, o Santos precisa de um outro jogador que seja melhor nesse duelo. E os jogadores hoje que o Santos monitora não tem esse como ponto forte. Um dos jogadores que estão na mira do Santos, segundo o César Luiz Merlo, novo colunista agora do UOL, é o Palácio é o jogador que o Santos não conseguiu contratar. É o Romero, jogador do Clube Brugge, da Bélgica. O Romero, diferente do Adonis Frias, é um jogador bem mais alto. E diferente do Adonis Frias, é um jogador canhoto, assim como o Luan Pérez, que está muito mais acostumado a jogar pelo setor esquerdo da zaga. E ele tem 1,92 m, portanto, em tese, em teoria, supriria o problema de bola aérea, certo? Errado. Apesar do 1,92 m, o aproveitamento dele em bola aérea vencida é muito parecido com o do Adonis Frias.
É um jogador com posicionamento defensivo para bolas aéreas muito ruins, com uma impulsão, apesar de ser muito alto, baixa. É um zagueiro que até tem uma construção melhor, esse sim um pouco mais construtor, mas que não supre os problemas que gera o outro jogador que o Santos está mais próximo de contratar, que é o Adonis Frias. Sem contar que ele é um cara que vem para uma posição que o Santos male tem alguém que funciona, que é o Luan Pérez. Então, eu não sei se, por exemplo, essa contratação ela foi cogitada antes do Santos se aproximar do Adonis Frias, se o Santos vai à frente com isso, ou se o Santos está indo para um all-in, porque eu não entendi muito bem essa escolha. O Santos hoje está desesperado atrás de um zagueiro pelo lado direito. O Adonis Frias até pode jogar ali, mas na última temporada ele também jogou pelo lado esquerdo. E aí quem aparece como opção é o De Cesare, que atua no Racing, que esse sim atua pelo lado direito, só que numa linha de 3 no time do Racing. O que não quer dizer muita coisa, porque a gente não sabe como taticamente ainda o Vojvoda vai montar esse time, se vai ter linha de 3 ou linha de 4. E certamente também é um pedido do Vojvoda, o Vojvoda sabe o que está fazendo, a gente pelo menos espera isso. O De Cesare é um zagueiro mais construtor, é um zagueiro jovem, bem mais jovem, de 23 anos, mas também custa mais caro. Segundo o Diário do Peixe, o Santos fez uma proposta que foi imediatamente negada de 4 milhões de euros. Eles pediram 6,5 e aí o Santos fez uma contraproposta de 5 milhões de euros, só que parcelada. E eles não gostaram muito desse parcelamento, dado o fato de que a gestão do Santos hoje não tem credibilidade nenhuma no mercado e é muito má pagadora. Os argentinos sabem disso. Então existe esse imbróglio. É um jogador que eu, sem dúvida nenhuma, gostaria mais de ver no time do que o Romero. Por quê? Porque, de novo, eu acho que o Santos precisa desesperadamente de 2 zagueiros pela direita. Pela esquerda tem ali o Luan Pérez e, numa eventualidade, o próprio Frias pode jogar por aquele setor. Vamos ver o que vai acontecer com a situação do Zé Ivaldo, se o Vojvoda vai aproveitá-lo, se o Vojvoda vai aproveitar algum zagueiro da base, porque Luizão não tem condições. O Basso, para essa partida, é importante dizer, não volta ainda. O que me dá um medo do caramba para esse jogo do Fluminense. Não que o Basso seja solução de nada, mas ele vinha jogando bem. E o Santos cai muito de rendimento depois que ele deixa o time. A gente precisa ser sincero e honesto aqui. Mas também não acho que o Basso tenha que ser solução de nada. Uma outra situação que pode acontecer e pintar mais para frente é o Ilharão, que tem esse problema na panturrilha aí, que ele não consegue se recuperar. E talvez demore ainda umas 2 semanas para voltar, porque o jogo do Atlético Mineiro vai ser em gramado sintético e para quem tem uma panturrilha machucada, que está em recuperação, não é o mais indicado atuar num gramado desse. Então acho que ele só volta para o jogo contra o São Paulo, lá no dia 24 de setembro, mais um mês. O Santos tem só 3 jogos esse mês, pelo que eu vi. 3 ou 4. São poucos jogos no mês de setembro, graças à parada para a data FIFA e também o fato do Santos não estar em nenhuma Copa. O Ilharão pode ser um zagueiro também utilizado. Ele jogou assim no Panathinaikos, jogou assim no Flamengo com o Rogério Ceni. Ele pode vir a ser uma opção, o Vojvoda sabe disso. Então vamos ver como serão as movimentações do Santos. De repente vai surgir outro nome no mercado. Eu ouvi falar do Loyola, agora já zagueiro do Independente, parece, que eu não deu tempo de eu pesquisar, não conheço bem. Então assim, vamos esperar para ver o que o Santos vai fazer. Nesse momento, dadas as opções, se o Santos fechar com o Adonis Frias, eu tentaria buscar o De Cesare e o Santos teria ali até uma opção para jogar com 3 zagueiros, com, por exemplo, o Adonis Frias jogando centralizado, com o De Cesare pela direita e com o Luan Pérez pela esquerda. Acho que seria uma zaga bem interessante para o Vojvoda começar o trabalho dele. E aí teria as opções, né? No futuro ali, com todo mundo se recuperando, com o Ilharão. Você tem que o Ilharão, quando jogou com linha de 3 na zaga, ele também jogou centralizado lá no Panathinaikos. Tem também a opção do Basso e do Zé Ivaldo ou de eventualmente alguém da base. O Luizão não tem a menor condição, eu nem quero contar com esse rapaz.
Então, vamos ver como o Vojvoda vai montar essa equipe, o que ele vai fazer. Fato é que não vai ter reforço para esse jogo do Fluminense, ele vai ter que se virar com o pouco que ele tem. E o que ele vai fazer, né, em termos de montagem de equipe? Neymar voltou a treinar, já falei para vocês, nunca existiu edema. Isso foi uma fanfic articulada pela família Neymar, pela CBF, para que o jogador não fosse massacrado por não ter sido convocado por uma opção técnica do Ancelotti e não física. Tanto que se ele vai jogar no final de semana, ele tinha condições de jogar pela seleção, que vai jogar bem mais para frente, né? E é uma pena que o staff do Neymar se comporte dessa maneira e que o Santos abrace isso, proibindo, inclusive, profissionais de falar sobre a situação clínica do Neymar, proibindo tanto o Matheus Bach como todo o departamento médico do Santos de se pronunciar sobre esse tema. A subserviência é uma coisa gigantesca que me machuca muito, que o Santos tem com esse jogador e com o pai dele, mas fato é que ele vai estar em campo e a gente imagina que num nível melhor para ajudar o Santos. É um jogo na Vila Belmiro, onde ele gosta de jogar, e vamos ver em que posição, né, como que o Vojvoda vai distribuir essa equipe para o jogo do Fluminense. Essa é a minha principal curiosidade. Sigo aqui esperando as notícias, de repente, se vão pipocar ou não, com relação à montagem do time. Então, bastante curioso. E hoje mesmo pode surgir notícia sobre eventuais jogadores contratados. E uma coisa também para não esquecer, me preocupa o fato de o Santos não estar, neste momento, está sondando, ou pelo menos não ter vazado, porque a gente sabe que as coisas no Santos vazam, algum nome para camisa 9. Porque com o Tiquinho Soares e David Washington não tem condição. E quem poderia jogar ali é o Luca Meireles, que foi vendido, inexplicavelmente, de uma maneira bizarra, na minha opinião. Então, assim, o Santos precisa de um jogador ali. O Santos tem 2 centroavantes que, num turno inteiro, tem 2 gols. O David Washington fez aquele gol contra o Inter, quando o jogo já estava perdido. Estava 2-0, ele faz o gol. E o Tiquinho Soares, num jogo contra o São Paulo, que ele faz um gol de pênalti. De pênalti. Então, assim, gol de bola rolando, o Tiquinho Soares tem 0 no campeonato. O David Washington tem um gol quando o jogo não estava mais... O jogo já tinha acabado. Até teve a chance do Neymar ali no final, que a bola pipocou entre as traves e não entrou, que ele comemorou, né? Que poderia ser o gol de empate, mas acabou não servindo de nada. É um aproveitamento muito ruim. E também é uma curiosidade que eu tenho com relação ao que o Vojvoda vai fazer no ataque. Né? Por que não testar o Guilherme de falso 9? Né? Um 9 que ataca espaço, ele conhece o futebol do Guilherme. Porque de repente o Cabadeiro testar alguma coisa. Ou ele testa alguma coisa diferente, o próprio Neymar de falso 9 com o laser por trás. O Neymar jogou bem ali contra o Botafogo e só, essa é a verdade. Ou ele inventa alguma coisa, ou ele muda o esquema, joga com 2 atacantes mais móveis e tira esses 2 da equipe, porque, de novo, não dá para contar com esses caras para o campeonato. Ou ele recupera esses caras milagrosamente. Vamos ver, estou bastante curioso para ver como que ele vai dispor essa equipe. E mais, né? Como a janela fecha no dia 2, a gente está falando aqui de terça-feira que vem, eu fico me perguntando aqui quantos mais jogadores o Santos vai contratar. E claro, a depender de como for isso, eu trago algum especialista aqui mais para frente para a gente discutir essa janela, as possibilidades, quando ela fechar, para a gente entender se foi uma boa ou uma má janela do Santos. Prometo que eu trago um conteúdo diferente aqui para vocês, mas por enquanto é só especulação. De mais certo mesmo, temos só o Adonis Frias, que deve fazer os exames e, passando, deve assinar contrato. Voltamos aqui para mais atualizações ao longo dos próximos dias e sigamos falando, tá bom? Um abraço e até a próxima.